e as contas de consumo, como água e gás, geralmente também precisa pagar o condomínio, em valor que é destinado às melhorias no espaço externo de uso comum. Pois é, o atraso do pagamento do condomínio pode ir além do desconforto de ter uma conta em aberto e gerar perdas de alguns direitos e até mesmo um processo judicial. Tem quem fique na dúvida, por exemplo, se perder o apartamento, se isso pode gerar a perda do apartamento por débitos com esse condomínio que deve ser pago. E quem tira essa e outras dúvidas para a gente é o advogado especialista em direito condominial, o Leonardo Moreira, que está ao vivo com a gente agora por videochamada. Leonardo, quais as consequências para quem atrasa o pagamento do condomínio? Bom dia para você. Bom dia a vocês e a todos que nos assistem. Na verdade, as consequências de um atraso de pagamento de taxa condominial, seja uma taxa ordinária, que, por exemplo, é aquela taxa mensal da manutenção do imóvel dentro daquele condomínio, ou aquela taxa extraordinária, que é uma taxa criada, aprovada para reformas, por exemplo, ou para algum tipo de benfeitoria de forma urgente, isso pode levar à perda do imóvel, caso aquele responsável, aquele proprietário não arque, não realize com o pagamento. Advogado, a gente sabe que muitas vezes nessa falta de pagamento, o que gera as dívidas, acaba se tornando uma ação judicial. Aí eu pergunto para você, qual é o prazo para quitar as dívidas antes de que isso vire uma ação judicial? Boa pergunta. Na verdade, a lei ela não determina nenhum prazo mínimo. Para que vocês tenham ideia, se algum condomínio pretender ingressar com ação na justiça contra um condômino que está devendo uma única taxa condominial, pode. Agora, na prática, isso não acontece muito, porque o condomínio vai ter custo com custas processuais, com advogado, e aí o lapso temporal em que o condomínio ingressa com ação e o condômino é citado, é intimado para pagar, ele paga. Então, na prática, o que a gente vê é que os condomínios aguardam em um prazo de 6 meses. Então, se em 6 meses aquele condômino continua sem pagar as taxas, aí sim o condomínio ingressa com ação. Advogado, existem outras perdas também, além do próprio imóvel, né? A gente queria que você elencasse, por gentileza, algumas dessas perdas de direitos por parte dos condôminos. Ele pode, por exemplo, deixar de circular uma área de lazer, pode deixar de usar a piscina também. Quais são os direitos aí que ele perde? Não, na verdade, tua pergunta é muito interessante, porque aí a gente já começa a ingressar numa área de constrangimento em decorrência de dívida. E aí a gente envolve Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, onde há a previsão de que o atraso em algum tipo de obrigação, e aí no caso desse exemplo, é um exemplo de atraso de taxa condominial, não pode gerar restrição de direitos. Inclusive, não pode gerar constrangimento para a cobrança da dívida. Porque senão aí você inverte o polo. Aquele devedor nasce para ele o direito de requerer judicialmente uma indenização por constrangimentos e danos na esfera pessoal. Então, partindo desse pressuposto também, o síndico não tem o direito, por exemplo, de fazer uma lista e divulgar o nome de todo mundo que está devendo condomínio ali naquele prédio. Na verdade, veja, ele não pode pegar essa lista e sair afixando no condomínio. Agora, se aquele boleto condominial mensalmente já indica as unidades que estão em atraso, não tem nenhum problema.
porque naquela discriminação dos pagamentos, ou seja, dos créditos e débitos do condomínio, já consta naquele tipo de boleto as unidades que pagaram e as unidades que estão em atraso. Agora, ele não pode fazer nesse tipo de boleto informação dizendo que tal unidade é a que deve mais, que tal unidade está devendo e mesmo assim está usando a piscina. Isso ele não pode. Leonardo, uma outra dúvida é quando o imóvel é um bem familiar, né, que a família toda utiliza como moradia permanente. Nessas ocasiões, ele pode ser penhorado ou existem outras situações em que isso possa acontecer também? Bem, tua pergunta é muito boa, porque eu sempre ouço de devedores de taxa condominial me dizendo assim: doutor, olha, eu estou devendo, recebi uma notificação do condomínio, mas eu não tenho como pagar, estou passando por uma situação difícil financeiramente falando e eu só tenho esse imóvel, então eu tenho certeza que eu não vou perdê-lo, não é isso, doutor? E aí está o erro. Por quê? De forma bem breve, bem rápida, a previsão da perda do imóvel é desde 1990, Lei 8.009, que traz o que você falou há pouco, o bem de família. E o bem de família é justamente aquele imóvel residencial próprio do devedor, ou seja, o único imóvel residencial. Então, nessa própria lei, já há previsão de que o atraso de taxas referente ao imóvel, e aí, por exemplo, a taxa condominial, pode sim gerar penhora do imóvel e, consequentemente, não havendo pagamento, perda do bem, um eventual leilão, por exemplo. A gente está até agora, basicamente, né, focando nessa questão do imóvel próprio. Mas a gente sabe também que existem os casos de condôminos que moram de aluguel naquele prédio, né, e eles também pagam essa taxa de condomínio. No caso de atraso, quem é que deve pagar? É o dono do imóvel? É quem está morando nele? Quem é que vai ser notificado? Perfeito. A relação entre locador e locatário é uma. Agora, entre condômino e condomínio, o condomínio se refere ao responsável pelaquela unidade, ou seja, pelo proprietário. Qualquer tipo de problema que envolva o locatário e, consequentemente, ele não é o proprietário do imóvel, o condomínio vai ingressar contra o proprietário. Agora, se porventura aquele condômino locatário, que não é o proprietário, comete algum tipo de infração personalíssima dentro do condomínio, aí sim o condomínio pode ingressar judicialmente, cobrando daquela pessoa algum tipo de indenização por descumprimento de alguma regra prevista no regimento interno ou na convenção condominial. Leonardo, a gente sabe que todos os meses as contas chegam, né, de despesas de condomínio, manutenção, como você bem mencionou, questão também de segurança, né, pagamento de porteiros, segurança e tudo mais. De que forma o síndico pode chegar no devedor para cobrar essa dívida, para que a pessoa se toque, né, de que ela precisa pagar? Como é que ele deve chegar nessa pessoa? Se até o próprio síndico é quem deve ir, né, ou mandar alguém cobrar. Para que ela se atenta a isso, né, para que isso não volte a acontecer novamente, essa dívida. Hoje em dia passou a ser muito comum, né, nós temos as administradoras de condomínio, né? Então o síndico, ele repassa essa responsabilidade e as administradoras têm as formas de cobrança, né? WhatsApp, e-mail, ligações, notificações, se for o caso. Por exemplo, eu moro em condomínio e a administradora, acho que quando começa a faltar 10, 15 dias para o vencimento do boleto, começa a encaminhar mensagens
né, seja por WhatsApp, seja por e-mail, alertando do vencimento. E quando o boleto vence e não é pago, ela também continua enviando mensagens alertando do atraso. Então, hoje, em algum condomínio que tem uma administradora, eu acho muito improvável que algum condômino não fique ciente sendo cobrado por débito do condomínio, porque a administradora tem essa função. Perfeito. Agora, se não tiver administradora, vai o síndico mesmo cobrar. E para a gente finalizar, Leonardo, a dúvida é, quando eu compro um imóvel que já tem essa dívida, quem é que deve pagar? Sou eu que estou adquirindo ou a pessoa que está me vendendo o imóvel? Ótima pergunta. Na verdade, isso é uma coisa que pode ser negociada, né, entre as partes. O que eu posso te afirmar é que no cartório, para você escriturar e averbar a promessa de compra e venda, ou seja, demonstrando publicamente quem é o novo dono, o novo proprietário, o cartório vai requerer uma declaração, seja da administradora, seja do síndico, informando que não há débito de taxa condominial. Então, geralmente, isso, quando está em atraso, é negociado e o comprador paga e abate no valor final do imóvel. Perfeito. Agora, só para finalizar, se me permitem 2 minutinhos, só um alerta para os proprietários de imóvel. A ação que o condomínio vai ingressar na justiça, cobrando as taxas condominiais, ordinárias ou extraordinárias, será através de uma ação de execução. Portanto, uma ação bem mais célere, bem mais rápida, que vai gerar uma citação e intimação do condômino, concedendo a ele um prazo de até 3 dias para pagar, sob pena de sofrer penhora daquele imóvel. Então, muito cuidado, muita atenção. Não é mais vantajoso atrasar taxa condominial em detrimento de outro tipo de pagamento que aquela pessoa, que aquele indivíduo entende como mais importante. Perfeito, Leonardo. Olha, a gente agradece muito, foi muito esclarecedora a entrevista e a gente torce para que o pessoal fique aí atento, ligado, para não acabar perdendo o imóvel por conta de dívida condominial. Até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Bom dia para vocês e todos os seus ouvintes. Ótimo dia. Aí a gente conversou com o Leonardo Moreira, advogado especialista em direito condominial, falando sobre dívidas aí para quem deve